Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Eu quero começar de uma maneira diferente. Eu ia até pedir uma parte para o vereador André, mas como ele era o próximo, eu queria esclarecer, vereador André, que quando eu disse aquelas palavras, e volto a repetir, que é muito interessante, que as pessoas tenham cuidado com promessas políticas, eu não estava me referindo àquilo que o senhor indicou como vereador Cascata, de forma alguma. Porque eu tenho certeza que, como todo projeto que o senhor coloca, o senhor pesquisa antes, consulta o departamento jurídico, como foi feito desde o começo do ano. Não me referi de forma alguma, porque eu já passei dessa fase. No começo do ano tivemos as divergências que tivemos, todos os vereadores, outros já ficou provado que isso foi superado, o vereador dando a parte com o outro, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Eu me referia às promessas, à efetivação das agências. Que algumas pessoas poderiam se aproveitar da situação. Foi o que eu falei para elas também, até individual depois, que eu não participo dessas reuniões do gabinete, elas me procuram individualmente, às vezes me perguntam, vão no meu escritório, o que eu acho, o que eu não acho, porque as pessoas querem dois pareceres. O parecer daqueles que estão falando que vão ajudar, mas também quer o parecer da pessoa que está por fora do assunto, que está ouvindo para depois dar a sua opinião. E de forma alguma eu falei contra o seu projeto. O projeto, se depender do meu voto, de alguma coisa que eu possa ajudar, vai estar à disposição. Porque todo projeto que o senhor tem colocado até agora já se mostrou embasado em dados, em alguma coisa. Inclusive eu tenho até na rede social minha uma pessoa que é agente de saúde, com quem eu conversei, ele é de Brasília, uma pessoa que é bem entendida do assunto, me explicou sobre o 14º salário, me explicou o que acontecia. Então eu gostaria que o senhor não levasse de forma alguma minhas palavras em relação ao seu projeto. Torço para que dê certo, pode contar com o meu voto se for necessário, também todos os vereadores companheiros aqui. E como eu coloquei, de repente, de uma maneira que ficou subentendido, de repente não foi da maneira que deveria ser entendido aí o assunto. Mas você pode ficar tranquilo que eu sou companheiro dessa questão aí. Bom, gostaria primeiro de agradecer a participação aí das pessoas que continuam me procurando e agradecer a confiança que elas têm. Não tem problema nenhum do meu discurso não ser nem um pouco agradável. Ele não é de fato, ele não vai ser até o final de quando eu achar que deve, até quando eu comece a ser atendido ou que comece a atender o povo. Então é dessa forma que eu vou agir. Estou aqui para trabalhar também, futuramente devo fazer algum contato para trazer algum recurso também para o nosso município, que como já foi encaminhado, já se mostrou que vai ser feito uma administração com recursos federais ou estaduais, que municipal a gente sabe que não tem recurso. Se foi de dívida, se não foi, eu não sei. Não tem recurso, não tem recurso. Gostaria de agradecer ao senhor Antônio Freire, presidente da FAENS, que me convidou para uma etapa do projeto Capacitar que teve do lado semana passada, quinta-feira, onde foi a primeira etapa, que é um projeto patrocinado pelo deputado Wander e pela Petrobras, que capacita investidores, empreendedores, pessoas que fazem esse curso, essa palestra, essa rodada de palestra, para melhorarem os seus incentivos, as suas soluções de empresários dos seus municípios. Eu gostaria de agradecer o convite para participar da palestra, foi muito proveitosa. A questão que o nosso companheiro Guarani falou, das corridas de cavalo, lá que eu também tive a oportunidade de assistir, eu não sabia, que até acho que não foi muito divulgado o evento. Eu acho muito importante, vereador, a sua iniciativa, mesmo porque Itaporã hoje se mostra carente de lazer, muito carente, principalmente lazer adulto. As crianças, de vez em quando, acontece brincando na praça, alguma coisa, que eu também acharia interessante que fosse levado para os distritos, né? O distrito também merece ter aí um lazer para as crianças. E já que nesse mês de agosto estaremos aí já com o Itaporã Fest, que é a festa que, segundo os comerciantes, é a época que eles mais vendem em Itaporã, que é na época do Itaporã Fest, né? Os comerciantes, infelizmente, esse ano não vai ter a festa, motivos pelo qual provavelmente alguém vai falar por que não vai ter. Não é só falar, não vai ter. Ah, mas teve um ano doente, o prefeito também não teve. Não interessa. Tem que se nivelar pelo melhor, não pelo pior. Então que seja colocado aí para a comunidade, por que não tem, de repente é falta de dinheiro, não tem problema. Não tem dinheiro para fazer a festa, não tem. Que dê atenção às prioridades, então não tem problema nenhum nisso. Mas que deve ser colocado por alguém aí, o nosso município está bem carente mesmo de lazer. Na verdade, não tem acontecido. E nessa questão de acontecer, volto aqui ao nosso companheiro Lindomar falou da questão da assessoria de imprensa do prefeito. Realmente ficam duas perguntas. Ou o prefeito não faz nada, a administração, ou a assessoria
Rede social, na minha opinião, é uma coisa que todo mundo aqui participa, não é um meio de comunicação sério. Deve existir um meio de comunicação da prefeitura sério. Ficar postando em Facebook, isso aí para mim é coisa de adolescente. Eu acho que a prefeitura tem essa assessoria de imprensa dela, deve ser melhor esclarecida, deve ser melhor preparada, com textos claros, com texto que não vai ofender ninguém, e que seja realmente falada a verdade. Porque o prefeito tem as ações que ele tem, os vereadores de situação falam aqui na tribuna, mas só a gente que vereador que sabe, a comunidade não sabe. E isso diminuiria em 80% das cobranças que fazem para a gente. Se fossem feitas, como foi aqui feito em Piraporã, intermédio do nosso companheiro Cascatinha, que foram feitos esses esclarecimentos para a comunidade. Eu até achei muito interessante, o vereador Cascata falou aqui no intervalo, a gente estava conversando, quando ele me disse da história, se eu não convidar, se eu for para me convidar um vereador, eu convido todos. Eu achei de muito bom senso do vereador Cascatinha. Ou não convida ninguém, ou convida todo mundo. Isso é uma demonstração de fazer política com seriedade. Já que era uma situação de prestação de contas, que esteja presente o prefeito, como de fato estava, e os gerentes que foram convidados para isso. Fica uma coisa menos política, porque aquele monte de vereador lá para falar e ficar, terminar 1h da manhã a reunião. Achei de muito bom proveito, parabéns ao vereador Cascata. Eu achei muito importante essa explanação para a comunidade de Piraporã. Eu gostaria de competir, também pedir algumas coisas ao secretário de Serviços Urbanos, Guinovaldo, que agora no Dia dos Pais, como disse o nosso presidente Adriano, nem todos têm a felicidade de ter o pai vivo. Às vezes no Dia dos Pais vai estar acender uma vela no túmulo do nosso pai. E para entrar no cemitério de Itaporã, você tem que contratar um segurança para matar a onça e mais uma coisa que vai aparecer. O mato dá na canela. Eu gostaria de falar ao secretário Guinovaldo que naquele cemitério, como foi muito dito na campanha, no palanque do nosso prefeito Alas, estão os fundadores de Itaporã, as pessoas que abriram isso daqui na enxada, no facão, no machado, para onde Itaporã sei o que é. Então que você tenha mais respeito com essas pessoas. Os seus familiares costumam ir lá no cemitério acender uma vela. Independente da sua crença, todos têm um momento de oração com seus entes queridos já partidos. Então eu gostaria que o secretário de Guinovaldo desse uma atenção para o nosso cemitério antigo, que está bem abandonado. Passar um carro no muro, manter ele limpo. Acho que é um sinal de respeito com as famílias. Não talvez não respeite tanto aqueles que foram, pelo menos com as famílias que vão lá visitar e fazer uma homenagem às pessoas que lá estão. Gostaria de comentar também sobre as passarelas propostas pelo vereador Andrezão. Eu fico muito contente que tenha sido ele que fez a proposta, porque é daquela localidade, com certeza ouviu também a comunidade, que na última sessão eu até comentei que uma senhora me ligou, acho que é a dona Rosilene, e me disse, Sônia, se eu ouvir aqui não vai dar certo. E durante minhas palavras, eu achei interessante, até comentei naquele exemplo de Dourados, que foi muito bem captado pelo vereador, agora já fez a proposta, e eu tenho certeza que vai ser executado agora com a segurança da comunidade. Independente de caminhões, acho que tem que prezar pelo ser humano, e vai ser feito aí as lombadas, as passarelas propostas pelo vereador. É muito bom. Boa indicação, vereador. Quanto ao asfalto que foi hoje, pelo que disseram jogado lá, os entulhos lá, os restos de asfalto que é tirado de algum lugar, eu gostaria de lembrar o vereador Valdomiro que hoje é dia 13, que até o final de agosto vai começar a obra. O vereador Valdomiro já garantiu isso, segundo a conversa que ele teve com o Giroto, vai acontecer. E eu gostaria de salientar essa questão do que fizeram hoje. Se fizeram realmente como está falando, amanhã eu vou lá dar uma olhada para ver como foi executado, é uma solução inteligente. Já fazem quantos meses que está aquele buraco jogando terra todo dia, para acabar com a população que mora do lado. Aí hoje resolveram pensar, acho que sentaram 5, 6 minutos, conseguiram pensar numa solução cabível e correta que ela fez. Sim. Vale frisar, que amanhã o senhor vai estar lá em diligência, lá para averiguar, é uma medida provisória, viu? Uma situação também que vai resolver ali a poucos dias também, até mesmo por esse prazo de início das obras, né? Mas é também uma situação provisória lá, não é nada definitivo. Não, e com certeza, é uma medida provisória que foi tomada com inteligência. Finalmente resolveu paliativamente o problema de uma forma inteligente.
Porque jogar terra não é resolver o problema. E eu gostaria de fazer alguns comentários também sobre o tapa-buraco, já que estamos falando aí de massa asfáltica, de buracos. No começo do ano, em janeiro, foi feito um contrato com uma firma de R$144 mil. Foi o primeiro contrato que teve de tapa-buraco. Agora, eu estive olhando novamente o Diário Oficial, eu aconselho a todos os vereadores que acompanhem pelo Diário Oficial do município, que tem as contratações, as despesas, como está sendo gasto o dinheiro do município, eu aconselho a todos que acompanhem. Tem lá mais uma licitação de R$272.559, o contrato 078 de 2013. Então teve 144 mil, agora 272.500, e também tem uma nova contratação de massa asfalto no valor de 213 mil. Então, se a gente somar, dá R$629.559. São mais de R$500 milhão de tapa-buraco. Então, eu gostaria que fosse esclarecidas essas questões, para mim e também para a comunidade, porque é bastante dinheiro, é quase R$1 milhão. É o que já está sendo investido em tapa-buraco. Talvez seja uma compra para entrega futura, se for que seja esclarecido. Talvez a empresa foi contratada para algum remendo que a gente não sei onde que é esse remendo. Então que seja colocado de uma forma mais clara essas coisas para a comunidade e os vereadores também, porque sabem que eu vou cobrar mesmo. Eu vou cobrar. Mas estou cobrando de uma forma educada, de uma forma de ser elucidada. Eu não estou nem ameaçando, não estou também criticando, só gostaria que fosse colocado mais claro essas coisas. Porque a transparência, eu gostaria de mandar esse recado para a administração atual, a transparência da administração que vai fazer a diferente. Porque agora está sendo desenterrado várias coisas aí erradas que foram feitas pela administração passada, alguns já vieram à tona com o processo do Ministério Público, como foi recebido nessa casa. Agora está sendo recebido esse tipo agora está ficando claro esse tipo de atitude da administração passada. O que acontece? Se desde o começo de um mandato de um prefeito, de uma administração, se ela for transparente e se o povo souber o que está acontecendo, quando você leva um prefeito à reeleição, você sabe o que você está fazendo. Agora, se é feita escondida, se os vereadores não sabem, se o povo não sabe, quando você leva um prefeito à reeleição, aí já não é muito certo. E isso está provado agora do que está aparecendo da administração passada, o que está sendo desenterrado da administração passada. As coisas erradas estão aparecendo e o povo permaneceu nesse erro 8 anos. Então, que seja colocado com transparência. Eu acredito que a transparência não é bom só para o povo, não é bom para a administração também, que ela se torne idônea, séria. Como a vida de um político ela é muito avaliada antes quando ele é candidato, eu sei também depois que ele já foi eleito. Se é uma pessoa capacitada, que foi depositada muita confiança, então também que durante a administração seja colocada de uma forma clara ao povo e aos vereadores também. Bom, continuando a nossa fala, para quem está começando a ouvir agora, de repente está meio tarde, esses são os comentários do vereador Gladstone, que toda sessão vem aqui levantar alguma coisa, às vezes não é bem compreendido. E até nesse momento você tem essa oportunidade de mandar um recado às pessoas que fazem parte da administração que não estão contentes comigo. Alguns companheiros viram a cara quando passam por mim na rua, por as palavras que eu faço aqui na Câmara, pela minha pronúncia na tribuna. Eu gostaria de dar um recado a eles que eu não dependo deles para nada. Essas pessoas que viram a cara para mim, essas pessoas que acham que eu estou falando aquilo que eu não devia falar, não participaram da minha campanha, não me deram o seu voto e nem sabem o que estão falando. São pessoas que de uma forma ou outra foram beneficiadas pelo poder público e hoje acham que toda palavra que é falada na tribuna é uma crítica, mas às vezes é uma crítica construtiva. Então que analise melhor essas pessoas, analise melhor. Eu quero bem a elas, que Deus abençoe, que dê bastante saúde para elas permanecer até o final do mandato e provarem que servem para alguma coisa, né? Aquelas que ainda não conseguiram pegar no trampo, que tem aí uma boa administração. Bom, para a gente continuar aí o nosso comentário sobre a saúde, que eu vou fazer até o final do ano, eu gostaria de que a secretária, através de ofício, ou através de alguém, ou através de mensagem paranormal, ou através de sonho, ela me explicasse
Terceira parte. Vereador Gladstone, diz que Jesus Cristo veio aqui no hospital de Itaporã e a gerente saiu e falou: Senhor Jesus Cristo, o senhor me ajuda? Aí ele respondeu para ela: com você aqui nem meu pai dá jeito. Essas são as palavras do vereador Varese para ilustrar os comentários sobre a saúde. Eu não consigo entender. O programa Mais Médico, gostaria que o ouvinte prestasse bastante atenção, principalmente aquele ouvinte que chega 6, 7 da manhã no hospital e fica até as 2 da tarde para ser atendido, que são muitos, no hospital ou no PSF. Você preste atenção. O programa Mais Médico, o governo federal fez uma lei para que locais onde tem dificuldade de acesso a médico, de repente se forma não querem ir para o interior, que tenham acesso a médico. Cidades pequenas como Itaporã, porque eu lembro muito bem que no começo do mandato o prefeito Alas me falou da boca dele que um dos maiores problemas na saúde é a contratação de médicos, eles são muito caros. E de fato, o médico é caro, aquele médico já que tem clínica particular, que atende no hospital isolado, é um médico caro. Agora, graças a Deus, alguém iluminou a cabeça da presidenta e ela resolveu fazer esse programa Mais Médico para atender justamente municípios igual a Itaporã. O governo federal paga R$10.000 ao médico. O prefeito de Itaporã, no caso da São de Itaporã, não desembolsa um centavo. Só se quiser alugar uma casa para o médico, alguma coisa, porque ele vai vir de longe, ou dar uma ajuda de custo, alguma coisa, ele dá. Mas o salário é pago pelo governo federal, R$10.000. Esse médico vai ganhar. Para atender aonde? No lugar que tem mais deficiente, que é no PSF, que é aquele local que a pessoa tem agora o primeiro socorro, porque não atende direto no hospital, tem que passar pelo PSF. Eu não sei da onde partiu a incompetência, eu não sei quem estava encarregado de fazer esse cadastro. Simplesmente não foi feito. Itaporã, hoje, você pode olhar na lista, não está cadastrado no Mais Médico. Itaporã não está. Conseguiram essa proeza de não cadastrar o município para receber os médicos. É um absurdo. Como que pode a pessoa identificar que o maior problema é médico e quando você tem a oportunidade de trazer com custo zero, que é pago pelo governo federal, você não traz? É difícil de entender. É difícil de entender. O posto de saúde hoje é o local que dá o primeiro socorro, o local de atendimento, de acompanhamento. Eu queria mandar um abraço para o Dr. Fernando, que atende no posto da Coab, se eu não me engano. Luiz Fernando, que é um médico muito bom do PSF, tem sido muito elogiado, eu tenho muito elogio dele, já conheci ele pessoalmente, e ele disse para mim que ele gostava de PSF, tem provado isso, tem feito com amor o seu trabalho. E eu gostaria que até o dia 15, agora, dia 15/8, secretário, se a senhora estiver ouvindo a nossa sessão, já está na honra de estar ouvindo a nossa sessão, dia 15 de agosto, abre novamente as inscrições. Eu peço à senhora, por favor, cadastre o nosso município no programa Mais Médico. Um dia antes de vencer o prazo, eu liguei para o senhor Anizinho Soares. Ele estava até em Campo Grande, ele falou: Gladstone, não sou eu que faço, mas eu tenho certeza que já está feito, que a Silvana falou que vai fazer. Então quem passa é o governo, então o senhor Anísio para fazer o cadastro, esse cadastro lá do projeto Itaporã, que de repente ele consegue fazer. Não sei também até onde vai a capacidade do senhor Anísio. Por enquanto tem que se mostrar trabalhador, então que ele faça esse cadastro para Itaporã novamente não ter ficado por fora desse programa. A questão da saúde foi procurada essa semana por uma família, a menina gestante. Eu gostaria que vocês, o nosso ouvinte aí, prestasse atenção na história, depois vocês tomam aí a sua conclusão, se o vereador Gladstone fala mais porque ele é oposição, ou se realmente ele está com o intuito de ajudar a administração. De repente essas coisas o prefeito não está sabendo, só o prefeito não sabe, a secretária sabe. A gestante procurou uma farmácia para medir a pressão altíssima, 9 meses de gravidez, uma pessoa que tem risco de perder a criança. O farmacêutico desesperado já ligou para o hospital e pediu para que fosse feito atendimento pronto dessa senhora, dessa menina. A menina foi trazida até o hospital
começou a saga da família 8 horas da manhã. Durante esse período foi consultada. Ela tem pressão alta, isso foi na sexta-feira, ela tem pressão alta na restante de 9 meses, tem risco de perder a criança. Quando ela saiu da farmácia e chegou no hospital, o diretor do hospital insiste em falar que não era nada, como se ele entendesse alguma coisa de gestante. Ele não é médico, não é obstetra, ele não tem a mínima capacidade de falar nada. Mas ele insistiu que não era nada, que a pressão já estava controlada já. É impossível da farmácia até no hospital a pressão ter ficado normal, sendo que ela estava alta para explodir. Bom, ela foi atendida pelo Dr. Felipe, que ficou aguardando o Dr. Rodrigo, que estava fazendo os partos. Mas depois, por motivos que eu não tenho conhecimento, o Dr. Rodrigo foi embora e ela estava esperando ainda para ser atendida. Porque o Dr. Rodrigo é o obstetra que poderia dar uma solução no seu problema. Mas ele não atendeu. A paciente ficou no hospital, aí foi atendida pela doutora Gaiane, que foi a menina que está direto aqui no hospital, que eu vejo ela sempre quando eu venho aqui no hospital, é a pessoa que dá o pronto atendimento ali, foi atendida pela Gaiane, mas também não é a sua especialidade, obstetrícia. Aí vejam bem vocês, ouvintes, é uma gestante de 9 meses, com pressão alta, estava tendo sim perda de líquido, isso foi comprovado depois, no finalzinho da história. Foi atendida pela doutora Gaiane, que fez alguma medicação e mandou de volta. Ela foi novamente no posto de saúde com o Dr. Luiz Fernando, que é o médico de PSF. Ele não tem a obrigação de atender aqui no posto. Ele faz o encaminhamento que tem que ser feito, como ele fez para o hospital. Continuando, novamente ela foi direcionada aqui para o hospital para ver se conseguiu um atendimento com algum especialista. Vamos resumir um pouco a história. Ela foi atendida 7 horas da noite. 7 horas da noite. Ela começou 8 horas da manhã. Isso nós estamos falando de Itaporã, um município com 17 mil habitantes aqui na nossa sede. Nós estamos falando de Itaporã. Não estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, onde isso aqui é uma rotina. Estamos falando de Itaporã. Poderia ser a minha esposa, poderia ser sua irmã, poderia ser sua esposa se tivesse acontecido isso. E se você é uma pessoa que de repente não tem condições de levar em horário, você passa por isso. Da 8 da manhã às 7 da noite. Isso aconteceu em Itaporã. Bom, chegou no hospital a senhora Fernanda, doutora Fernanda. Ela é obstetra do SAMU de Dourados. Eu não tenho informação se ela trabalha aqui em Itaporã ou se foi chamada somente para esse caso em específico. E de fato ela constatou que teve perda de líquido da gestante sim, mas que naquele momento já não representava perigo de vida, nem para a mãe nem para a criança. Então demorou das 8 da manhã até as 19 horas, 7 da noite, para identificar que não tinha problema nenhum. Só que a menina estava inchada, ela tinha dores e ninguém conseguia identificar. Não culpo de forma alguma os médicos que atenderam ela, porque não são especialistas. Eles não são especialistas. Ela deveria desde o começo ser atendida por um especialista. Esse mesmo especialista que em todas as falas do nosso administrador, ele tem a oportunidade de falar, ele fala que tem um especialista. E eu acredito que tenha. Então eu gostaria que a secretária Silvana, eu vou pedir pelo amor de Deus agora, que ela mandasse, ela respondesse o meu requerimento aqui da Câmara, para mim e para os novos vereadores, de qual que é a carga horária dos médicos, aonde atende e qual que é o posto que cada um atende. O obstetra está de tal hora, o clínico geral está de tal hora, no posto, o ortopedista está de tal hora. A gente tem que saber, a gente tem que indicar para a comunidade. As pessoas procuram a gente e quando alguém chegar reclamando e for mentira, eu vou falar, escuta aqui, você não está falando a verdade. O médico tem que estar lá, porque esse é o horário de atendimento dele. E quando eu conseguir pegar esse ofício da secretária, se um dia ela me mandar, eu gostaria de lembrar ela que pela lei orgânica do nosso município, já se passaram mais de 30 dias úteis que eu protocolei e ela não me respondeu. Eu vou novamente protocolar amanhã na Secretaria de Saúde. Se ela não me responder, eu vou acusar ela de improbidade, porque ela está escondendo informações. Isso é por lei, está omitindo informações. Isso é por lei, eu estou amparado na lei, não estou falando aqui por falar. Então que ela tenha respeito com essa casa. Como o nosso companheiro vereador Itamar falou a respeito da assessoria jurídica, a Câmara tem que ter respeito. Porque os mesmos eleitores que elegeram o prefeito, elegeram os vereadores.
vocês não fizeram nada, elas simplesmente foram convidadas pelo prefeito. Então amanhã vocês podem ser desconvidados pelo prefeito. E gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar para a administração até quando a saúde vai ficar desse jeito. Eu gostaria de saber até quando. Não é a primeira vez que eu trago. Vocês podem ter certeza. Terça-feira que vem eu vou chegar novamente aqui com uma história de alguma família que vai me ligar. Então eu não estou inventando a história, está acontecendo e está corando. Então por que não se admite o erro e tenta consertar? Infelizmente talvez eu não faça o mesmo trabalho que os vereadores vêm fazendo de propor, de indicação de deputados federais. Eu sou um vereador humilde, me contento em tentar ajudar no dia a dia as pessoas que de repente não têm voz lá fora e querem uma voz aqui na tribuna. Eu estou aqui para atender elas e vou continuar atendendo. Eu acho que não devemos generalizar. Não, o vereador tem que ser assim. Ele tem que fazer indicação, ele tem que correr atrás do recurso. Na hora certa tudo acontece, né? Vamos conseguir esse recurso aí, tão sonhado. No começo do mandato fiz várias indicações, nem respondido fui. De certa forma isso deixa a gente bastante decepcionado, que quando não responde o vereador, não respondendo o povo, na verdade. É o povo que não está tendo resposta. E para concluir, eu gostaria de dizer a respeito do posto de saúde que eu indiquei para o Jardim Copacabana. O posto de saúde que vai ser construído já foi dito pelo prefeito. Quando eu fiz a indicação do posto, eu não sabia, mas depois uma enfermeira amiga minha me falou que esse posto já havia sido feito uma emenda no ano passado, ele ia sair de qualquer forma. Então eu não quero mérito para aquelas coisas que não são mérito minha. O posto vai ter no Copacabana, ia ter de qualquer forma. Eu fiz a indicação, mas já tinha o recurso para fazer o posto. Então eu não quero crédito daquilo que não é meu. Só quero crédito daquilo que realmente eu esteja fazendo pelo povo. Eu agradeço mais uma vez a paciência dos nossos ouvintes. Meu tempo está no final, hoje eu consegui usar os 30 minutos. E espero que você que